Os comunistas tentam um golpe, mas fracassam. Em 37, Getúlio fecha o Congresso e implanta um regime ditatorial de inspiração fascista. O Estado Novo foi implantado como uma ditadura que tinha simpatia pelas ditaduras existentes na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha e na Itália. Inclusive, havia personalidades no regime do Estado Novo, como o general Dutra, que simpatizavam abertamente com os alemães. Mas o Brasil não estava localizado na Europa, o Brasil estava localizado na América Latina, numa região que era área de influência dos Estados Unidos. Esse fato, digamos assim, da realidade geopolítica, cada vez mais se fez sentir no âmbito do Estado Novo. E o Brasil foi se aproximando dos Estados Unidos e, através dos Estados Unidos, foi se aproximando da Inglaterra e dos demais países que se opunham ao eixo, quer dizer, a Alemanha e a Itália. Esse processo praticamente se completou em 1941, quando houve o torpedeamento de uma série de navios mercantes brasileiros, desembocando em 1942 na guerra com os países do eixo. Então houve uma história do Estado Novo que começou com a simpatia pelos países do eixo e acabou terminando numa concordância com os países democráticos, o que inclusive originou a ida da FEB para lutar na Itália. Os acordos de paz após a Primeira Guerra Mundial, a inoperância da sociedade e das nações, a Grande Depressão Econômica de 1929, o surgimento de estados fascistas, o fracasso das frentes populares em deter o fascismo. Olhando para este passado com os olhos de hoje, a tendência é achar que a Segunda Guerra Mundial era mesmo inevitável. Mas será que para os homens e mulheres que viviam o cotidiano daquele período, a guerra era mesmo inevitável? Atentar para a dimensão do homem comum, fugir da visão retrospectiva. Este é o desafio da construção da história. Vamos viver juntos o desafio de construir a história desses anos de... No próximo programa, a abertura dos conflitos. O Japão ataca a China. Mussolini invade a Etiópia. O fascismo triunfa em Portugal e na Espanha. A Alemanha anexa a Áustria e invade a Tchecoslováquia. Quando se fala de Segunda Guerra Mundial, logo se pensa nos alemães, logo se associa ao Hitler. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Serão 6 anos de morticínio. Acho que começou com um louco chamado Hitler e uma nação atrás dele que acreditou nele, né? Nações de todos os continentes irão se envolver. Eu achava que era o centro de tudo e que a Alemanha devia dar um troco pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Cidades serão arrasadas. Países inteiros destruídos. Por que tudo isso? O que fez acontecer a Segunda Guerra Mundial? Sede de poder, o fanatismo,
O principal fator foi econômico. Hitler prometeu mundos e fundos e conseguiu dominar através de um trabalho muito bem feito que ele fez. Ele doutrinou o seu povo. Hitler teria sido a causa da guerra. Morreram mais de 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. E tudo por culpa de um único homem. De maneira geral, procuram-se culpados pela explosão da Segunda Guerra Mundial. Culpar Hitler é cômodo, tanto para vencedores como para a Alemanha vencida. Afinal, Hitler morto, nenhuma culpa pode lhe fazer mal. Mas e o povo que ele comandava? Teria sido hipnotizado pelo tirano? E os antecedentes da guerra? Nos anos 30, nações expansionistas avançavam sobre territórios da Ásia e da África. Países se armavam e se aliavam, temendo o fortalecimento uns dos outros. Como analisar o lavamãos internacional frente à Guerra Civil Espanhola e ao expansionismo alemão da Europa? A construção da Segunda Guerra Mundial não permite a isenção, nem dos povos, nem das nações. No final do século XIX, o Japão é um país basicamente agrário. O século XX traz a industrialização. Rápidas transformações sociais ocorrem. Mas a competição desigual com os produtos ocidentais prejudica a economia japonesa. No começo dos anos 20, dois grandes partidos dominam politicamente o país: o Partido Conservador e o Partido Liberal. O advento do sufrágio universal em 1925 muda esta situação. Surgem inúmeros pequenos partidos. Com esta divisão, quem sai fortalecido é o exército. O exército possui ligações com as sociedades ultranacionalistas. Estas sociedades defendem o rearmamento do Japão e sua expansão imperialista. Em 1931, os militares tomam o poder. No mesmo ano, o exército japonês invade a Manchúria, em território chinês. Cria o estado de Manchukuo, dando início a uma política expansionista. A Sociedade das Nações tenta fazer o Japão recuar. Mas a Inglaterra vacila. Não quer prejudicar seu comércio com os japoneses. Em 1932, o Japão ocupa definitivamente a Manchúria. Em 1933, a Sociedade das Nações declara a ilegalidade da invasão japonesa. O Japão se retira da Sociedade das Nações. No mesmo ano, a China reconhece a derrota e assina a paz com o Japão. Os países da África também sofrem com as ambições das potências estrangeiras. Em 1935, a Itália ameaça atacar a Etiópia. A Itália já dispunha de possessões na África Oriental, a Eritreia nas costas do Mar Vermelho e a Somália italiana, às margens do Oceano Índico. O sonho de Mussolini é edificar um vasto conjunto, a África Oriental Italiana. Mas a Etiópia é um país independente. O imperador, Haile Selassie, tem propostas modernizadoras e faz o país ingressar na Sociedade das Nações em 1923. Incidentes na fronteira da Etiópia com a Somália italiana servem de pretexto. Mussolini inicia a invasão. A Sociedade das Nações adota sanções moderadas contra a Itália. Elas chegam a perturbar a economia italiana sem paralisá-la. Em maio de 1936, a Etiópia é conquistada. Dias depois, Mussolini ameaça. Às sanções econômicas, oporemos nossa disciplina, nosso espírito de sacrifício. Às sanções militares,
responderemos com medidas militares. Aos atos de guerra, responderemos com atos de guerra. Em pé, Itália proletária fascista. A Inglaterra e a França temem uma aliança de Mussolini com Hitler. Em julho, as sanções são retiradas. A Itália triunfa. Os avanços do Japão sobre a Manchúria e da Itália sobre a Etiópia mostram que não só do expansionismo alemão viveram os anos 30. E a atitude da França e da Inglaterra frente a esses avanços demonstra que, àquela altura, o temor de alianças entre Japão, Alemanha e Itália pesava mais que qualquer avanço territorial cometido. Estes fatos permitem compreender a inoperância da sociedade das nações na arbitragem desses conflitos. Regimes autoritários de inspiração fascista também começam a surgir na Península Ibérica. Em 1911, em Portugal, o Partido Republicano, com o apoio de anarquistas e sindicalistas, derruba a monarquia e instaura um governo constitucional. Portugal passa a viver em um regime democrático. No começo da década de 30, o professor Antônio de Oliveira Salazar, ministro das Finanças do país, assume o comando do governo com o apoio de grupos militares. Instaura um regime autoritário baseado no fascismo italiano e destrói as conquistas da democracia. Salazar, que este almanaque português de 1933 considera um milagroso super-homem, governou o país até 1968. Mas seu regime autoritário só se encerra em abril de 1974 com a Revolução dos Cravos. O governo de Salazar exerceu influência nos rumos da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, acaba por consolidar alianças entre os regimes autoritários. Em 1936, a Frente Popular assume o poder na Espanha. Democraticamente eleita, a Frente Popular Republicana agrupa partidos liberais e de esquerda. Em julho do mesmo ano, os monarquistas e a falange espanhola de tendência fascista iniciam uma revolta. São liderados pelo general Francisco Franco. Seu movimento recebe sustentação da Alemanha, da Itália e de Portugal. Enquanto isso, do lado dos republicanos espanhóis, o apoio de fato vem de voluntários e não de estados. Pessoas de diversos países, inclusive do Brasil, afluem à Espanha para lutar ao lado da Frente Popular e formar as Brigadas Internacionais. Estas brigadas, conhecidas como Legião Espanhola, chegaram a ter 60.000 homens. Eu, como não pernoctava em las trincheras, eu ia para casa de noite. Tinha pase para entrar e salir, ¿no? E uma manhã que eu cheguei allí, resulta que a brigada não estava. Había salido para Guadalajara, que conjuntamente con otras brigadas habían ido a detener el avance de los 40.000 hombres que Mussolini había mandado, italianos, ¿no? Y aquello fue un combate, fue trágico. Ali foi onde eu vi um capitão, não era da minha companhia, um capitão fuzilar um soldado estrangeiro. Ele pegou assim, mais ou menos, fuzilou, puxa. Isso dói na alma da gente, viu? A gente não gosta de ver essas coisas. Aquele homem não deveria se morrer, deveria ser prisioneiro. E cuidar dele como se fosse eu, como se fosse ele. É não fuzilá-lo a sangue frio. Isso não é. Ali era guerra, mas não era para fazer uma coisa. Isso com um sujeito indefeso, desarmado e indefeso não dá. Se fosse hoje, eu fuzilava o capitão. Quando estoura a Guerra Civil Espanhola, a União Soviética dá um apoio discreto ao governo republicano.
Este mesmo governo pede ajuda à França, também governada por uma frente popular, tendo o socialista Léon Blum como primeiro-ministro. Mas a Inglaterra está simpática à causa do general Franco. A França não quer se indispor com a Inglaterra e, para não se envolver no conflito, faz uma proposta de neutralidade para todos os países. A Guerra Civil Espanhola, basicamente, pode ser vista segundo dois ângulos. De um lado, encontramos uma proposta de análise da Guerra Civil enquanto uma sequência dentro dos projetos de internacionalização da problemática europeia e da problemática ocidental de um modo geral. E, no outro lado, nós vamos encontrar uma proposta que pretende estudar a Guerra Civil Espanhola enquanto uma guerra civil, ou seja, enquanto um conflito onde duas partes internas dentro de um mesmo contexto têm suas propostas cada vez mais antagonizadas. Nessa linha, nós vamos ver que a primeira proposta, a proposta da internacionalização, pretende, de certa forma, desespanholizar a guerra civil e reduzi-la a um conflito geral. A outra proposta, que é a proposta mais cultivada no momento, procura ver, então, o conjunto de contradições gerados dentro da própria Espanha e notar que há, num determinado momento, particularmente a partir de 1938, um envolvimento internacional cada vez mais apressado, na medida em que tanto a União Soviética quanto, por outro lado, a Alemanha e a Itália passam a diretamente se integrar dentro da guerra, mas sem representar uma posição de Estado. O único Estado que oficialmente, enquanto Estado, se aproxima da Espanha é o México. E, nesse sentido, então, nós vamos ver vários segmentos, particularmente artistas, jornalistas, se envolvendo enquanto indivíduos ou enquanto opções de partidos políticos na Guerra Civil Espanhola. Isto dá esse caráter internacionalista que muitas vezes leva as pessoas a confundir a Guerra Civil Espanhola como uma antevéspera da Segunda Guerra Mundial. 3 anos de guerra civil. 3 anos de morticínio. O bombardeio da aviação alemã sobre a cidade de Guernica é um dos exemplos mais conhecidos do massacre. O episódio inspirou o quadro Guernica, de Pablo Picasso. A Guerra Civil Espanhola culminou com a derrota da Frente Popular e com a vitória de monarquistas e falangistas. O general Francisco Franco assume o poder e implanta um regime autoritário de modelo fascista. Franco governou a Espanha até sua morte em 1975. Face à omissão da França e da Inglaterra e ao pálido apoio soviético aos republicanos na Guerra Civil Espanhola, pode-se perguntar: em que os ideais dos republicanos espanhóis diferenciavam-se da defesa da liberdade contra o nazifascismo? Afinal, não foi essa a bandeira empunhada depois pelos aliados contra o eixo? Enfim, a Guerra Civil Espanhola possibilitou a aproximação da Itália e da Alemanha, que apoiaram os falangistas no conflito. A omissão da França e da Inglaterra acabou possibilitando o que mais elas próprias temiam: a aproximação das nações fascistas. Assim, embora se possa compreender a Guerra Civil Espanhola como um fenômeno específico nas fronteiras da Espanha, pode-se também vê-la como um fator a mais na construção da Segunda Guerra Mundial ao longo dos anos 30. No próximo bloco, a expansão alemã para o leste, a anexação da Áustria, a invasão da Tchecoslováquia e da Polônia. Começa a guerra.
O espírito expansionista da Alemanha está justificado nas teorias do nazismo. No programa do Partido Nacional Socialista, escrito em 1920, pode-se ler: exigimos a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha. Exigimos terras para alimentar o nosso povo e nelas instalar a nossa população excedente. Dentro do corpo de ideias do nazismo, desenvolve-se uma teoria denominada espaço vital. Segundo ela, a Alemanha precisaria expandir seu território para realizar a integração de outras comunidades germânicas da Europa. Esta teoria foi usada para justificar a anexação da Áustria e da região dos Sudetos na Tchecoslováquia, ambos com alta concentração de população germânica, portanto, alvos naturais do expansionismo nazista. Em 1938, Hitler quer anexar a Áustria à Alemanha. Argumenta que ambos os povos são germânicos e cria a ideia do Anschluss, que significa anexação em alemão. Mas o governo austríaco não quer nem discutir o assunto. Ao longo da década de 30, os nazistas já vinham tentando subir ao poder na Áustria. Em 1934, uma tentativa de golpe nazista resulta no assassinato do chanceler Dollfuss. Em seu lugar, assume Schuschnigg, que declara ilegal o partido nazista. Mas a Alemanha não desiste. Em 1938, consegue fazer o nazista Seyss-Inquart ministro do interior da Áustria. No mesmo ano, o chanceler Schuschnigg convoca a população para um plebiscito sobre a anexação. Hitler tenta evitar o plebiscito. Concentra tropas na fronteira e ameaça invadir a Áustria. O chanceler acaba se demitindo pelo rádio com as palavras: que Deus proteja a Áustria. Em março de 1938, as tropas alemãs entram na Áustria. O Anschluss se opera sem um tiro de fuzil. Hitler é aclamado pela multidão. Um plebiscito confere ao Anschluss 99,75% de votos. Os austríacos dizem sim a Hitler. E a Áustria torna-se parte do Reich alemão. Dias depois, Hitler inicia preparativos para invadir a Tchecoslováquia. A região dos Sudetos possui numerosa população germânica. A questão da Tchecoslováquia mobiliza as potências europeias. Com a mediação da Itália, promove-se um encontro que reúne a Alemanha, a França e a Inglaterra. É a chamada Conferência de Munique, que acerta a anexação dos Sudetos à Alemanha. O momento da Conferência de Munique foi provavelmente o último em que os aliados tiveram a oportunidade de tentar deter o projeto militarista alemão. O que estava em jogo era não somente a encampação dos Sudetos da Tchecoslováquia, mas sobretudo a incorporação pelo Hitler da indústria armamentista tcheca e a liberação de 20 divisões militares que seriam usadas contra os aliados. Os aliados tergiversaram e concederam gravemente aos alemães porque viam no Hitler um enigma, mas no Stalin uma ameaça. E tanto Chamberlain quanto Daladier foram bastante explícitos ao dizerem: quem garante que, uma vez derrotada a Alemanha, amanhã não haverá um Estado bolchevique na Europa Central. A Conferência de Munique define que a expansão alemã pararia nos Sudetos. Mas Hitler desrespeita a conferência e invade a Tchecoslováquia. Anexa os Sudetos, a Boêmia e a Morávia. O domínio do Terceiro Reich se alastra. As alianças entre Alemanha, Itália e Japão
foram costuradas na segunda metade dos anos 30. Em 1934, Mussolini havia defendido o governo da Áustria contra uma tentativa de golpe nazista. Em 1937, Hitler se aproxima de Mussolini. E em 1938, o ditador italiano nada faz contra a anexação da Áustria. Em 1936, o Japão e a Alemanha selam um pacto contra a Internacional Comunista, o Comintern, organização que luta pela causa comunista do mundo inteiro. Foi chamado de Pacto Anti-Comintern. Em 1939, o avanço da Alemanha continua. É a vez da Polônia. Hitler quer se apropriar do corredor polonês que ligaria a Alemanha ao isolado território da Prússia Oriental. Pressiona o governo polonês com uma ameaça de invasão. Mas a Polônia não se intimida. Qualquer avanço em seu território será considerado guerra. Hitler prepara a invasão, mas a Inglaterra ameaça. Qualquer agressão à Polônia será punida com uma declaração de guerra, pois a Polônia é aliada da Inglaterra. Hitler não esperava por isso e adia a invasão. Uma guerra com a Inglaterra poderia significar guerra com a França, além da União Soviética. Naquele momento, a França e a Inglaterra negociavam acordos com a União Soviética. Para os soviéticos, um avanço alemão na Polônia representa um risco à sua segurança. Além do mais, os soviéticos também tinham interesses no território da Polônia. Mas Hitler não pode adiar mais uma vez o ataque. Corre o risco de perder a confiança de seus generais. É neste momento que o líder soviético, Joseph Stalin, assina um acordo de não agressão com a Alemanha. As negociações de ingleses e franceses com a União Soviética andavam a passos lentos. Hitler agiu rápido. Agora a União Soviética já não representa uma ameaça. E a 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia. O ultimato inglês é lançado 2 dias depois. Os franceses repetem o gesto. Exigem a retirada alemã da Polônia. Hitler não aceita. Começa a Segunda Guerra Mundial. Os anos 30 são fundamentais para que se entenda como a Segunda Guerra Mundial foi fruto de uma longa construção que envolve diversos povos e países. Em primeiro lugar, o expansionismo manifesta